Olá, e começa agora mais uma live, Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Roberta e nós vamos falar sobre a vida e espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus. Você já conhece a história de Santa Teresinha? Então, se você já conhece, aproveite esse momento e conta aqui pra gente sobre a sua experiência de fé com Santa Teresinha. Daqui a pouquinho, a irmã Cristiana estará aqui com a gente para trazer detalhes sobre a santa. E se você já é devota de Santa Teresinha ou quer apresentá-la para alguém, envie esse vídeo ou aproveita para convidar um amigo para essa live, tá bom? Compartilha aqui essa live, envia, avisa seu amigo, sua amiga, que hoje nós vamos ter aí um momento muito especial, onde a gente vai saber sobre a vida e espiritualidade dessa santa tão popular. E você vai entender também por que ela é popular, você vai entender um pouquinho sobre os pais dela, sobre a vida espiritual dela na infância, e sobre como hoje também ela impacta as nossas vidas, tá bom? Já estou aguardando a irmã entrar por aqui juntamente com a Cleane Santos. Daqui a pouquinho eles estarão entrando, estou aguardando. Enquanto isso, vai contando para a gente qual é a sua experiência de fé. Fala para a gente se você conhece Santa Teresinha, se você já teve um momento de fé, alguma experiência com ela, conta aqui para a gente, compartilha com a gente, tá bom? Compartilha essa live também. A irmã Cristiana já está entrando por aqui. Vamos aguardar. Já está entrando. Olá. Olá, irmã Cristiana, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde Olá, para Cleane. Olá, irmã. Olá, seja bem-vinda, irmã. Obrigada. Bom, gente, Santa Teresinha do Menino Jesus é doutora da Igreja e nos deu um caminho curto e certeiro para a santidade. Quem vai nos explicar isso hoje é a irmã Cristiana Perpétua da Silva, que é membro do Instituto das Servas de Santa Teresinha do Menino Jesus, em Lisieux, na França, onde é responsável por 2 casas de acolhidas de peregrino, inclusive onde ela está agora, né? Ela está em Lisieux, na França, e está falando com a gente diretamente de lá. Seja bem-vinda mais uma vez, irmã. Obrigada pela oportunidade. Irmã, como que é viver na terra de Santa Teresinha? Então, é uma grande graça, mas ao mesmo tempo também uma grande responsabilidade, né? Mas para nós, como servas de Santa Teresinha, veio como um grande presente de Deus, né? Uma vez que a congregação é de fundação italiana e não francesa, mesmo tendo a espiritualidade de Santa Teresinha, quando nós tivemos a oportunidade de vir morar aqui, para nós é poder beber dessa fonte mesmo, que é Santa Teresinha, caminhar onde ela caminhou, ver tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela deixou. Então, para a gente é uma oportunidade única, realmente esse grande, grande presente de Deus, mas, ao mesmo tempo, estar num local onde a língua é diferente, a cultura é diferente, a realidade é diferente, mas a graça de Deus não falta nunca, então isso é o mais importante. E hoje, aqui pela Paulus Editora, nós temos e vamos oferecer para vocês 15% de desconto no livro História de um... Voltou? Voltou. Bom, irmã, História de uma Alma se tornou uma leitura essencial para quem quer conhecer a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Sim, porque realmente lá é ela mesmo que conta a sua vida, né? Então ouvir, como se a gente ouvisse da sua própria boca, tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela experimentou, né? Ela que conta desde a sua infância e assim vai até a sua vida no Carmelo. Então, para conhecer Santa Teresinha, o melhor livro realmente é a História de uma Alma, é ouvir ela dizendo, né? E História de uma Alma, ela ficou assim tão conhecida, que acabou sendo o segundo livro mais vendido no mundo, né? Depois da Bíblia. Então, assim, História de uma Alma perde aqui para a Palavra de Deus, que é a centralidade da nossa vida,
mas depois é um grande livro que ajuda muitas pessoas a se encontrarem com Deus, a fazer esse caminho, né? Porque esse é o objetivo de Teresinha, fazer o amor amado, né? É tudo que ela deseja mesmo. Bom, então, para quem não conhece essa autobiografia, gente, aproveite hoje 15% de desconto que a Paulus está oferecendo, especialmente porque a gente está nesse momento dessa live, né? Então, História de uma Alma com 15% de desconto hoje para vocês. Bom, eu acho que está aí, ó, o livro, você não pode esquecer de utilizar o cupom LivePaulus, tá bom? Válido somente hoje, utilizando o cupom LivePaulus. Irmã, primeiramente, podemos começar falando sobre o lar de Santa Teresinha, né? Quem foi Santa Zélia e São Luís Martim? Então, são os pais de Santa Teresinha, e aqui nós temos, aqui do nosso ladinho, as relíquias, né, do pai e da mãe de Santa Teresinha, são relíquias originais de primeiro grau, que são que nós chamamos de costela flutuante, de Luís e Zélia, que são também santos, foram canonizados no dia 18 de outubro de 2015, então foi o ano que a nossa congregação chegou aqui na França, então nós tivemos também essa grande graça de poder estar presente aqui nessa grande festa de preparação e viver esse momento de canonização de Luís e Zélia Martin. Então, assim, muitas pessoas pensam que Luís e Zélia foram canonizados em função de serem pais de Santa Teresinha, né? Mas, na verdade, se Santa Teresinha foi santa, foi porque também ela nasceu num lar santo e ela bebeu dessa santidade já desde pequenininha com seus pais. Seus pais tiveram também o desejo de se consagrarem a Deus, cada um na sua juventude tentou um caminho, o pai queria ser padre, a mãe queria ser freira, mas Deus ele tinha seus projetos, na época o latim era obrigatório, o Luís não era muito dotado para o latim, ele tinha muita dificuldade em aprender, e ele sentiu que era o momento de deixar e de seguir com outros caminhos, então seguiu a carreira como relojoeiro. Zélia chegou mesmo aí num convento e pediu para as irmãs, mas no primeiro encontro a madre já falou para ela, não, a vida religiosa não é para você, você não tem vocação. Ela não procurou outra congregação, ela não foi atrás de outros caminhos, ela disse, se Deus não me quer como religiosa, que ele me dê um marido, um casamento santo, e que eu tenha muitos filhos, e que todos esses filhos sejam consagrados a ele. Né? E foi realmente assim, e os dois se encontraram pela providência divina, e se casaram, começaram a vida, querendo viver essa vida de celibato, né, mesmo como casal, sem ter o ato sexual, para viver como Maria e José, e foi um diretor espiritual que aconselhou, então, Luís e Zélia, que deveriam realmente seguir a vida de casal e de terem filhos, e eles tiveram 9 filhos, dentre eles 4 morreram novinhos, e 5 filhas que entraram como religiosas, né? 4 no Carmelo e uma como visitandina. Então, assim, eles, dentro dessa família, respirava Deus, né? O lema da família era Deus primeiro a ser servido. Né? Então, em tudo a família falava de Deus, em tudo tinha essa experiência, o que Deus estava realmente presente. Então, Teresinha, ela cresceu nesse ambiente, ela dizia que bastava olhar para o seu pai para ver como um santo rezava, né? Ela tinha uma veneração muito grande por seus pais, tanto que ela diz, né, que Deus deu a ela pais mais dignos do céu do que da terra. E a gente poderia fazer todo um encontro aqui com os dois, realmente, que é uma história muito linda também desse casal santo, o primeiro casal a ser canonizado juntos como casal, realmente. Sim. E, mãe, a entrega da vida de Santa Teresinha a Deus, ela iniciou muito cedo, né? Em que consiste a infância espiritual de Santa Teresinha? Então, essa infância espiritual ser esse desejo realmente de reconhecer que ela depende de Deus para tudo, de reconhecer que na sua pequenez, na sua incapacidade, ela se abandona e confia em Deus. Então, ela, olhando para si mesma, ela diz, eu não sou capaz de realizar nada, mas Deus é capaz de realizar tudo em mim e através de mim.
Então, esse desejo de ser pequena, de ser a última, né? Às vezes a gente tem a falsa imagem de Santa Teresinha como se ela falasse de pequenez como uma coisa diminutiva, pejorativa, né? E não, quando ela fala de ser pequena, de ser criança, é porque a criança ela depende do pai e da mãe para tudo. Então, ela queria ser essa criança nas mãos de Deus, onde ela depende de Deus e é Deus que vai fazer tudo nela e tudo por ela, né? Então, nesse sentido de viver a infância como essa criança pequena que reconhece o seu nada, mas que no seu nada a graça de Deus pode fazer muito. Sim. E como que foi essa decisão dela de entrar para o Carmelo, né? Quais os desafios que ela enfrentou nesse período e principalmente por entrar tão cedo, como que foi a recepção de outras irmãs, né? Por alguém tão cedo entrando no Carmelo? Uhum. A primeira vez que Santa Teresinha escuta falar sobre a questão da vida do Carmelo, de uma carmelita, é realmente quando a sua irmã, Paulina, entra, né? Então, ela escuta falar do Carmelo, e para ela foi até um choque quando a irmã dela entra, porque Paulina era a sua segunda mãe. Então, Teresinha, quando Paulina entra, Paulina explica para ela o que é o Carmelo, esse encontro com Deus, esse lugar onde você vai ser toda de Deus, e ela diz, então é esse o lugar que eu quero, porque ela já desde pequenininha falava que rezava e fazia meditação, então ela já tinha esse desejo de Deus, essa busca de Deus, sem saber nem mesmo o que era fazer meditação, o que era rezar, mas ela já tinha esse desejo no coração dela. E aos 15 anos, então, ela começa toda essa batalha mesmo para poder entrar no convento. Como já tinha a irmã dela, Paulina, no convento. Maria também, sua irmã, já estava no convento. Todo mundo começou a dizer, ela quer ir para o convento porque ela quer ficar perto das irmãs dela. Seria uma questão mesmo lógica, né? Uma menina pequena, 15 anos, ela quer se refugiar com as irmãs. E ela vai mostrar para todo mundo que não, que realmente ela quer ir para o convento, quer ir para o Carmelo, por Deus unicamente, né? E no dia que ela entra, ela diz exatamente isso, né? Eu estou aqui unicamente por Deus, é para isso que eu vim, e eu estarei aqui para sempre. Então, ela faz toda uma luta, ela vai falar com o padre, ela vai falar com a priora do Carmelo, ela vai pedir autorização para o seu pai acolhe muito bem a sua decisão, as suas irmãs acolhem, mas o seu tio não acolhe, diz que ela é muito pequena, que não quer ouvir falar disso antes de fazer 18 anos, que a gente vai conversar isso mais tarde. Depois ela ainda vai no bispo pedir autorização, o bispo acha também que ela é muito nova, e ela não desiste. Então, tem na peregrinação para Roma, seu pai inscreve ela, ele e Celina, eles vão a Roma, numa audiência com o Papa, ela pede para o Papa, e o Papa diz, né, que seja feita a vontade dos superiores, né? E para ela foi uma grande decepção, porque ela queria um sim, né? Ela diz, se o senhor disser sim, ninguém vai dizer não, né? Mas a mão de Deus se faz também através das pessoas, e é nessa viagem, junto, o bispo vai conhecer também a força dessa menina, né, que de menina não tem nada, e ele vai aprovar, então, a entrada. Então, meses mais tarde, ela consegue entrar no Carmelo com 15 anos, mas foi uma grande luta. E mesmo entrando no Carmelo, todo mundo a vê, né, diz, vai ser aquela que vai ser mimada pelas suas irmãs, então é toda uma luta para mostrar realmente para todo mundo, e primeiro para ela mesma, né, o porquê ela entrou no Carmelo, mas isso para ela era muito claro e uma convicção muito grande. Tanto que as irmãs dela querem continuar cuidando dela, né, ajudando ela diz, não precisa. Até aqui tudo bem, o que é para ensinar as regras do Carmelo, mas depois eu sozinha, é eu e Deus realmente. Sim. Irmã, Teresinha, ela teve uma grande convicção que Deus queria que ela fosse uma santa, né? E ela tinha essa certeza no íntimo dela. E daí ela desenvolve uma verdadeira teologia ao adotar um estilo de vida, né? A pequena via. A senhora poderia falar um pouquinho, explicar o que seria essa pequena via? Uhum. Ela tem uma certeza realmente desse desejo de Deus de torná-la santa e uma grande santa. E ela fala, eu não quero ser santa pela metade, né? E eu vou fazer tudo o possível. Mas, de contrapartida, ela tem uma certeza muito grande da sua incapacidade.
daquilo que ela tem dificuldade, da sua fragilidade, né, da sua sensibilidade, ela que passou por tantos traumas na vida, né, de perder a mãe tão pequena, de depois adotar uma irmã como essa segunda mãe que também entra, então foram tantas separações, tantos choques na sua vida. Ela reconhece que ela é frágil, ela reconhece que ela é pequena, né, mas ela diz não. Ela começa, nessa experiência de oração dela, ela vai fazer essa descoberta, né, da pequena via, nesse sentido de que Deus vai trilhar esse caminho, e que é o caminho do amor, né, onde ela vai fazer do pequeno que ela tem que fazer, como ela diz, pegando uma pequena agulha do chão, mas eu vou pegar por amor e com amor. Então, tudo que ela vai fazer dentro do convento, dos pequenos gestos, ela tenta fazer com o máximo de amor e com esse ato de oferta a Deus, né? Tudo que eu vou fazer é por Deus. Todo o meu pensamento, ela fala que ela não passa, que não se lembra de ter passado nem mesmo 3 minutos sem pensar em Deus, porque naturalmente se pensa naquele que se ama, né? Então, essa experiência desse amor e de se reconhecer amada por Deus, que ela vai depois nos dar esse caminho da pequena via, que é realmente fazer do nosso cotidiano uma entrega, né, a cada momento, ao amor de Deus e, sobretudo, ao amor misericordioso de Deus. Bom, gente, para quem está chegando agora, quem está entrando agora, a gente está falando sobre a vida e espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem está aqui com a gente é a irmã Cristiana, ela está falando lá de Lisieux, da França, contando um pouquinho sobre a vida de Santa Teresinha. Santa Teresinha, irmã, considerava a sua vocação no Carmelo como uma verdadeira intercessora missionária, né? Esse é o motivo pelo qual ela é considerada padroeira das missões católicas? Uhum. Ela é considerada patrona universal da missão, porque ela tinha esse espírito de rezar pelo missionário, e ela oferecia todos os seus sacrifícios pelas missões. Ela desejou ir à missão. O Carmelo aqui de Lisieux, ele fundou outros Carmelos em outros países, né? Sobretudo no Vietnã. E ela tinha esse desejo de também ser enviada como missionária, mas devido à descoberta da tuberculose, a sua doença, ela não pôde realizar fisicamente esse sonho de viajar em missão. Então, ela viveu isso na oração, né? Ela rezava, e quando ela estava bem, bem doentinha já, as irmãs encontram ela caminhando com muita dificuldade no claustro e perguntam, mas o que você está fazendo? Ela diz, eu caminho por um missionário. Né? E parece uma coisa simples, mas para ela era um grande sacrifício. Né? Então, tudo aquilo que ela fazia, ela colocava a intenção de um missionário. Por isso, ela foi considerada patrona das missões, que a gente acaba de celebrar no dia 19, né? Dia 19 ela foi proclamada doutora da igreja, pardon. Mas ela foi considerada patrona das missões nesse sentido realmente de rezar e de dedicar a sua vida pelos missionários. E depois da sua morte, hoje, né, suas relíquias viajam por todo o mundo, e ela realmente é conhecida no mundo inteiro através dessa continuidade de estar intercedendo no céu por tantas pessoas. E por que doutora da igreja? Então, porque ela tem para ser doutor, você tem que criar algo novo, né? Então, ela nos dá essa experiência, essa ciência do amor. Então, ela escrevendo para sua irmã, Maria, né, que pede para ela contar um pouco como essa experiência dela com Deus em um dos seus retiros, e ela diz, né, eu vou te ensinar, então, esse caminho novo que é essa ciência do amor, né, essa intimidade realmente com Deus, essa experiência de se reconhecer filha amada de Deus e fazer da sua vida atos de amor para o outro e para com o outro, né? Ela tinha pegava um pouco de São João da Cruz, né? O amor se paga unicamente com amor. Né? Então, ela é considerada como doutora pela sua ciência do amor. E lá, sim, dia 19, a gente celebrou ela como patrona doutora da igreja, né? O dia que ela foi reconhecida pelo Papa João Paulo II, que nós celebramos a memória hoje também.
Sim. Irmã, podemos dizer que Santa Teresinha tem alguns relatos, né, de grande intercessora, alguém que rezava pelas almas. Aí podemos dizer que ela viveu a missão de trabalhar, de rezar pela conversão das almas dos pecadores? Ela diz que ela ia entrar no Carmelo para rezar pelos pecadores e pelos sacerdotes. Essa era a sua missão primeira, quando ela entra, ela diz, vem rezar pela alma dos pecadores e pelos sacerdotes, porque quando ela faz essa viagem a Roma, ela viaja com muitos padres, né? E lá ela vê a fragilidade também dos padres, a dificuldade, e ela diz, eles também precisam de oração. E esse é um convite que nós todos, né, devemos rezar pelos nossos padres, pelos nossos sacerdotes, pela sua fidelidade, realmente para que possam ser bons pastores. Então, ela tinha, toda carmelita, né, sua vida é uma vida de intercessão, né, a carmelita é aquela que está sempre rezando e intercedendo por todos nós que estamos aí na atividade do mundo. Mas Santa Teresinha, ela especificou realmente a dedicar a sua vida pelos pecadores e pelos sacerdotes. Oi, mãe, nós podemos considerá-la como uma das santas mais populares? A senhora que está aí em Lisieux recebe vários visitantes, deve ouvir vários testemunhos, né? Podemos considerá-la? Assim, a gente vê, o mundo inteiro passa por Lisieux, né, quando não tem o Covid, né? O Covid nos impediu de continuar essa experiência tão linda, né, de receber gente realmente do mundo inteiro, o mundo inteiro. Aqui eu aprendi nome de países que eu nem sabia que existia. Eu falei, acho que quando eu fiz geografia, eu não estudei isso, né? Mas a gente vê mesmo que, né, em todos os lugares, de uma forma ou de outra, a sua mensagem chegou realmente, e também porque através dos seus manuscritos, né, que foram traduzidos em tantas línguas, né, e que foi, no começo foi realmente ser passagem de um para o outro, né, uma carmelita que passou para alguém, que passou para o outro, que passou para o outro, e a experiência também no período da guerra, que os soldados levaram, liam esses textos e propagaram. Então, assim, se fez uma difusão muito rápida, muito grande, e por isso ela é tão conhecida e tão amada, mesmo por aqueles que não se consideram católicos. Mesmo pelos que não se consideram católicos, olha que bacana, né? Por mostrar essa face de Deus, né? Essa face desse Deus amor e misericórdia, que na sua época não era o Deus que se conhecia, né? Para entender Teresinha, a gente tem que voltar um pouquinho no seu contexto histórico, né? Ela viveu num período, como a gente chama do jansenismo, onde se falava de um Deus justiceiro, de um Deus que pune, de um Deus vingativo, e do nada ela vem com esse Deus misericordioso, com esse Deus amor, com esse Deus Pai, né? Esse Deus Pai que cuida de nós, que nos acompanha, e por isso fez tudo novo. Hoje se fala Sim. tanto da misericórdia que nem parece, né? Mas na época não. E na época ela já viveu essa questão da missão de trabalhar, de rezar, né? Pela conversão das almas dos pecadores, né, irmã? Sim, ela fazia de todos os seus atos realmente essa oferenda por cada um. Existe algum episódio que a gente poderia citar, né, de repente, de Santa Teresinha intercedendo pelos pecadores? Tem algum episódio que a gente lembre? Quando ela está bem doente mesmo, ela passa pelo que a gente chama da noite escura, né, a crise de fé. E lá ela diz, eu me coloco na mesa dos pecadores, porque ela vai sentir o que sente uma pessoa que não consegue acreditar em Deus, que não consegue ter fé. Né? Então lá ela começa a se questionar mesmo até se o céu existe. Ela diz, mas será que existe um céu? Será que realmente eu vou para o céu? Então ela passa por todo esse sofrimento, né? E lá ela diz, eu me coloco na mesa dos pecadores, eu me sinto igual a eles e eu compreendo eles, né? Só que diferente daqueles que preferem ficar no pecado, ficar sem acreditar, ela mesmo, na sua crise de fé, ela dizia, né, eu canto aquilo que eu quero crer, né, eu rezo naquilo que eu quero acreditar, eu vou para a capela mesmo se eu não sinto nada, mesmo se eu durmo, porque eu sei que Deus está lá.
né? Por isso que ela fala que por sobre as nuvens existe sempre um lindo céu. Mas para ela dizer essas palavras melodiosas, foi uma experiência profunda e de grande sofrimento e de grande intimidade realmente com Deus. Eu queria pedir para colocar aqui novamente o livro que a Paulus hoje está oferecendo 15% de desconto, que é a História de uma Alma. Vai aparecer aqui para vocês daqui a pouquinho. Esse livro hoje está com 15% de desconto, você utilizando o cupom Live Paulus, tá? Esse cupom, ele é válido somente hoje, tá bom? História de uma Alma, que é a autobiografia, tá? De Santa Teresinha. Irmã, foi a irmã dela, que era a Madre Superiora, que a orientou a escrever a autobiografia, né? Hoje, a gente está falando, como a senhora já mencionou, basicamente de um best-seller. Por qual razão ela desejou registrar parte de sua experiência nesse livro e em cartas? Uhum. Então, tudo se passou num ambiente assim, elas estavam reunidas todos os dias, as carmelitas têm um momento que a gente chama de recreação, né? Elas têm 2 horas, que é o único momento que elas podem conversar. Então, elas estavam reunidas dentro de uma sala, onde tinha a lareira lá, o fogo, né, quentinho, porque aqui faz muito frio, e elas estavam todas reunidas, e coincidiu que as 4 irmãs estavam juntos, e Teresinha estava lembrando de fatos da infância, né, contando histórias da infância. E é Maria, a irmã mais velha, que é também a sua madrinha de batismo, que tem essa inspiração divina, né, de dizer, mas por que você não pede para ela escrever contando como foi a sua infância? Ela até diz, ela é um anjo que não vai ficar muito tempo na Terra, então, por que não relatar um pouco de toda essa experiência que pode nos fazer tanto bem? Quando ela começou a escrever, ela já estava doente? Já estava doente, já está no período onde a doença começa a se manifestar, não de forma forte, né, o manuscrito A não, mas ela já estava doente, sim. E aí é onde ela começa a rir, ela não acredita que seja verdade, ela pensa que faz parte de uma brincadeira, e Madre Inês, né, sua irmã Paulina, diz, não, eu peço para você fazer, né, a linguagem no Carmelo era de ordem mesmo, eu te ordeno a escrever. Tanto que ela, quando escreve, ela diz, né, caderno feito por obediência, né, e aí eu tenho aqui, trouxe para mostrar para vocês, é uma cópia do original, não é o original, mas é uma cópia do original com a própria letra dela, né? Então, esse é o manuscrito A. Maravilha. E o original tá onde, irmã? O original está dentro do Carmelo, bem, bem guardado mesmo, até quando, por necessidade, elas precisam tocar, elas usam uma luva especial para realmente ter essa preciosidade conservada. Então, vocês podem ver que realmente ela escreve com uma letrinha pequenininha, pequenininha, né? E ela tenta usar todos os espaços. Então, ela pega um caderno de escola, um brochurinha lá, que a gente tem na nossa época de escola de infância, e ela escreve, e tem a capinha dele, né? Ela usa mesmo uma capa de um caderno da sua infância para estar colocando. Deixa eu pegar aqui, olha, pode ver. É realmente como esses cadernos de escola que a gente tem, né? Esses brochurinhos. Depois ela junta todas as folhas, né? Ela mesmo amarra tudo bonitinho e ela entrega esse manuscrito A. Então, o manuscrito A se fez assim, né? Depois nós temos o que a gente chama de manuscrito B. O manuscrito B, porque a História de uma Alma é os 3 manuscritos juntos, né? O manuscrito B, de novo, Maria, num dos retiros de Santa Teresinha, ela diz, mas ela manda uma carta, né? No Carmelo, como elas não podem conversar, às vezes elas deixam bilhetes, né? Elas se correspondem muito por escrito. E a Maria escreve para ela dizendo, escreve para mim contando sua experiência de intimidade com Deus. E é lá realmente que ela vai contar toda essa experiência, a história do passarinho, né, que queria ser como a águia, mas como ele não pode ser como a águia, ele tem um coração de águia, um olhar de águia, que é o que referencia bastante essa pequena via dela também, essa infância espiritual, né, de reconhecer que é Deus que vai conduzindo ela. Então, é dessa carta, que é pequenininha, pequenininha mesmo, que a letra ainda foi mais pequenininha ainda, lá, e que tem lá 4 páginas, frente e verso, que é o manuscrito, aquilo que a gente conhece como manuscrito B. Todo pequenininho, pequenininho mesmo.
E depois, já bem doente, já no fim da sua vida mesmo, é que Madre Paulina, que não era mais madre, já era Madre Maria de Gonzaga, quando ela vê lá que a sua irmã, que a saúde já está bem avançada, ela diz, mas para entender Terezinha, falta um pedaço, né? A gente sabe a infância, conhece um pouco a sua espiritualidade, seu amor, mas a gente não conhece a sua vida como religiosa. Então, ela vai bater na porta da priora de noite, coisa assim bem excepcional. Ela bate na porta da Madre Maria de Gonzaga e fala: eu acho que você deveria pedir para Terezinha escrever também sobre a sua vida como religiosa. E como Deus ele faz certas coisas, né? A Madre Maria de Gonzaga entende e pede para ela. E é de lá que a gente vai ter, então, esse outro caderno, que a gente chama Manuscrito C, que ela escreve, então, por obediência, sempre, né, a Madre Maria de Gonzaga. Juntando os três é que a gente deu origem a história de uma alma, que depois da morte de Santa Teresinha, aqui todos os carmelos, eles têm, e também toda a vida religiosa tem esse costume, quando alguém morre, né, de contar um pouco da vida dessa irmã para todos os carmelos. Eles tinham esse costume de enviar uma letra, uma circular. E como eles tinham essa riqueza em mãos, eles disseram, mas para que escrever sobre ela se a gente tem o que ela mesma escreveu? Já está pronto. Então, já está tudo pronto, isso mesmo. Aí eles enviaram, então, para os carmelos, e foi no dia 21 de outubro que teve a primeira edição, então, de História de uma Alma, e já no dia seguinte, eu falo que o correio, na época, funcionava bem. E olha, gente, hoje é dia 22 de outubro. Exatamente. Foi 22 de outubro, né? No dia seguinte, já começaram a chegar muitos telegrama, correio, dizendo: nós estamos encantadas, né? As irmãs diziam, a gente começou a ler nas recreações, a gente não quer parar de ler, e tem um bispo que diz, eu comecei a ler, e a noite foi passando, e eu nem vi a noite passar. Então, assim, realmente as pessoas foram ficando encantadas, e começaram a pedir mais. Então, carmelitas que disseram, mas eu queria dar para alguém da minha família, eu queria dar para o meu filho espiritual, eu queria... E aí foi assim que foi propagado, e foram feitas novas edições, e chega a essa que vocês têm a possibilidade de ter em mãos hoje, né? Irmã, e a gente está falando de um mês muito especial, então, né? Assim, a gente começou o mês celebrando a festa litúrgica, né? Ela morre no dia 30 de setembro, mas a gente celebra como festa litúrgica o 1º de outubro. É o mês das missões, ela é patrona das missões, então, assim, é um mês muito rico, foi o mês escolhido também para a canonização de seus pais, então, assim, muitas graças, realmente, é um mês lindo, um mês onde nós podemos ver Terezinha do começo ao fim lá e viver essa experiência com ela mesmo. Irmã, e essa paixão por Nossa Senhora também, né? Uhum. Como que era essa relação de Teresa com Maria? É uma outra herança que ela recebe dos seus pais, né? Porque os seus pais eram muito, muito, muito devotos a Nossa Senhora, né? E sua mãe, quando ela não pôde ser religiosa, ela fez uma novena a Nossa Senhora, pedindo que Nossa Senhora mostrasse o que ela queria dela, né? E foi no dia da festa da Imaculada Conceição, que ela sente no coração como se Nossa Senhora respondesse para ela, vai e faz o bordado de Alençon, né? A mãe dela era uma grande, grande bordadeira, e ela abriu uma fábrica, né? Inspirada nesse sentimento que ela teve no coração. Depois, quando ela encontra Luiz, que ela passa na ponte, ela sente de novo essa voz que vem no coração dela, que diz, foi esse que eu escolhi para você, né? Luiz, quando vai estudar em Paris, todos os dias, antes de ir para casa, quando ele sai dos estudos, passa na igreja de Nossa Senhora das Vitórias para pedir a intercessão de Nossa Senhora. E é Luiz que ganha uma imagem de Nossa Senhora, antes mesmo de se casar, ele ganha essa imagem. Eu trouxe uma pequenininha aqui para a gente ver. Hoje ela é conhecida como Nossa Senhora do Sorriso, né? A gente pode ver se parece muito com a Imaculada Conceição, né? É linda essa imagem. Linda, linda mesmo. E essa imagem, ela tem uma história também toda engraçada, porque a primeira imagem foi feita de prata. E para ela ser feita, diz que um padre queria que fosse feita de prata, mas ele não tinha dinheiro.
Então, ele começou a ir nas casas das pessoas e se fazer convidar para jantar, para almoçar, mas com uma condição, que quando ele fosse embora, ele pudesse levar os talheres, que na época eram sempre, quase sempre de prata. Então, é com esses talheres que ele confecciona essa imagem, que na época era até conhecida como Nossa Senhora da Louça Velha, porque como ela foi feita de bronze. Mas, infelizmente, na época da Revolução, essa estátua foi fundida, né, e foi utilizada a prata para fazer outras coisas, mas eles fizeram uma réplica dela de gesso, e foi uma dessas cópias dessa estátua que Luiz ganhou. E ele colocou primeiro na sua casa de oração lá, que chamava Pavilhão, e quando ele se casou, ele levou, então, essa estátua com ele. A família tinha uma veneração muito grande, todas as noites era diante dessa estátua que eles iam fazer as suas orações, que eles passavam os momentos a rezar, mas também a conversar, a brincar juntos, sempre diante dessa imagem. Quando tinha uma dificuldade, era diante dessa imagem que eles iam rezar. E quando Paulina entra no Carmelo, Teresa adoece, é diante dessa estátua que passa realmente um grande momento na vida de Santa Teresinha. Ninguém sabia o que fazer, o pai já tinha chamado os médicos não sabiam como curar Santa Teresinha. Então, como ela mesma diz, não podendo recorrer da terra, eles recorreram ao céu. Essa imagem estava no mesmo quarto que ela estava lá, deitadinha, sem forças, ela estava delirando, ela não reconhecia seus pais mais, ela não reconhecia suas irmãs se colocam de joelhos diante da estátua de Nossa Senhora, começam a rezar, e aí ela sente Santa Teresinha, nós não podemos dizer que foi uma aparição, ela não fala isso, mas ela diz, eu sinto como se a Virgem tivesse sorrido para mim, né? Nossa Senhora sorriu para mim, e nesse momento ela diz, agora eu estou curada. E sua irmã Maria olha para ela e vê realmente que alguma coisa aconteceu e diz, Santa Teresinha foi curada, né? Então, depois desse episódio, essa estátua começou a ser chamada como a estátua milagrosa, né? Que curou Santa Teresinha. Ainda não, só como estátua milagrosa. Quando o pai morre, que todo mundo, que Celina entra para o Carmelo, ela leva também a estátua. Aí diz que quando a imagem chega no Carmelo, todo mundo diz que ela é muito pesada. Então, Santa Teresinha pega ela no colo e diz, para mim ela não é pesada não. E leva, e ela recebe autorização de instalar essa imagem de Nossa Senhora no que a gente chama de antequarto, assim, um pequeno espaço antes do quarto de uma carmelita. Então, é diante também dessa estátua que Santa Teresinha vai escutar as suas noviças, é diante dessa estátua que ela se coloca e reza antes de começar a escrever o manuscrito A. Ela diz, eu me coloquei diante da Nossa Senhora e pedi que ela interceda por mim nessa aventura de contar a minha história, né? E hoje, né, essa estátua foi colocada, essa estátua desceu com ela para a enfermaria, nos últimos dias da vida dela, a estátua esteve sempre com ela, e hoje essa estátua se encontra em cima, e a gente tem o grande relicário Santa Teresinha, que tem uma estátua de Santa Teresinha de cera, e em cima tem, então, a estátua de Nossa Senhora. E foi um bispo de Paris que, vindo com os seus peregrinos visitar Lisieux, Santa Teresinha, na hora de ir embora, ele olha para a estátua e diz, Nossa Senhora do Sorriso, rogai por nós. E a partir de lá, que ela passou a se chamar Nossa Senhora do Sorriso, de um ato bem simples, mas assim, do fundo do coração de um bispo que considerava realmente que esse ato marcou muito a vida de Santa Teresinha. Então, hoje, realmente, a gente, toda vez que ele fala de Nossa Senhora do Sorriso. Irmã, voltando um pouquinho sobre a questão da doença dela, antes da morte, a tuberculose foi enfrentada com muita força e fé, né, por Santa Teresinha. E ali também ela viveu uma grande experiência consoladora, podemos dizer. Ela vive uma experiência realmente de ver o nada dela mesmo diante da dor, mas ela oferece tudo, né? E é mesmo nesse período, como eu dizia, que ela vive essa noite escura, essa dúvida realmente se o céu existe, essa experiência realmente de não saber mais, né, se Deus existe, se Deus está com ela, e nessa busca, né, é que ela vai reforçar ainda mais essa convicção, ela tem essa convicção, né, de que Deus está com ela em cada instante. Mas a doença não foi nada simples para ela lá, ela sofreu muito, né?
nos últimos momentos dela, ela diz, né, minha madre já é agonia, e ela diz, pode ser que sim, mas ela diz, vai durar, pode ser que dura, e ela diz, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de suportar tanto sofrimento, né, mas mesmo assim ela diz, que venha, se Deus quer que venha, né, então é essa aceitação mesmo do sofrimento, essa aceitação da dor, por saber que todo esse sofrimento podia ser oferecido pela conversão da alma de alguém. É uma entrega muito bonita, né? E se a gente colocar para os nossos dias atuais, os nossos sofrimentos, se a gente tiver o olhar da fé também, né? Tudo muda. E lembrando que a gente está num mês onde a gente tem muitas reflexões sobre o Outubro Rosa, sobre câncer de mama. A mãe dela morreu de câncer de mama, né, irmã? Isso. Quando Santa Teresinha nasce, né, ela é a última filha de 9 filhos, né, e a mãe já não pode mais amamentar, porque ela já tinha os sinais do câncer, mas ela não sabia ainda, não tinha sido diagnosticado. E é por isso que Santa Teresinha, como ela conta em História de uma Alma, teve que ser levada para uma ama de leite. Mas na época era diferente daqui, de hoje, né? Hoje a gente tem leite em pó, hoje a gente tem tantas facilidades, né? Ou então a gente tem a babá que vem dentro de casa. Mas ela não. Quando ela toma a iniciativa, Zélia, de levar a filha, são quilômetros e quilômetros que ela tem que caminhar doente, né? Diz que no dia Luiz não estava em casa, ela estava sozinha, ela foi a pé procurar alguém, porque ela estava vendo que a criança ia morrer. O leite dela já era um leite, digamos assim, contaminado, já era um leite que não tinha nenhum nutriente para manter esse bebê. E ela vendo que o bebê estava lá sem forças, ela vai levar então a Rose, né, que mora no interior, não podemos dizer assim, numa pequena fazendinha, e lá Terezinha vai ficar um ano nesse lugar, né? Então, assim, é tirar realmente do meio familiar, mas ela ia sempre visitá-la, mesmo fazendo todos os sacrifícios. E depois ela, quando Terezinha já volta para casa, né, quando sua mãe morre, ela já tem seus 3 anos e meio, e Zélia vai descobrir, então, vai ser diagnosticada, né, só que o médico diz, o câncer já está muito avançado, já tomou conta, a medicina não era como hoje, né, ele diz, não tem mais nada para fazer, né, e Zélia vai nos mostrar realmente um grande testemunho de fé. Ela não vai desistir, ela vai lutar e lutar muito, ela vai fazer todo o possível, sobretudo porque ela ama suas filhas, e ela quer poder ficar o máximo de tempo possível. Ela diz, eu quero viver, mas pelas minhas filhas. Então, ela vai mesmo fazer uma peregrinação a Lourdes, uma peregrinação que tudo dá errado. Uma das filhas pede o terço que era da irmã dela, que morreu, que era religiosa, que para ela era como uma relíquia. Ela escorrega subindo as escadas da basílica. Ela pega o galão de água, o galão fura, ela perde toda a água. Então, assim, só teve catástrofes nessa viagem. E ela, quando volta, ela diz, né, se a Nossa Senhora não quiser me curar, é porque eu sou mais importante no céu do que na terra, e eu aceito. Esse é um grande sinal de Zélia Martin, essa resignação à vontade de Deus. Ela aceita sempre tudo como vontade de Deus. E a doença também para ela foi assim, e como casal, a gente tem testemunhos lindos de Luiz também, que desde que ela chega em casa e diz, eu tenho essa doença, eu não sei quanto tempo de vida, ele que amava pescar, ele amava viajar, ele amarra todas as suas linhas, as suas varas, guarda tudo lá no sótão, desiste de todas as suas viagens, deixa o seu trabalho como relojeiro, fecha a sua loja e vem ficar com ela, ajudar ela no seu trabalho, na sua fábrica de bordados, e vai ficar do lado dela justo o último minuto. E ela diz, o meu único consolo era quando eu estava nos braços de Luiz. Esse era o único momento que amenizava a minha dor. Que linda, irmã. Irmã, e olha só, essa paixão, né, esse amor pelo Cristo crucificado, isso também lhe rendeu o título de Santa Teresinha da Sagrada Face?
Santa Teresinha, ela no seu nome, ela escolheu viver a plenitude de Jesus, né? Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, que a gente tem também na História de uma Alma esse grande episódio que a gente chama da graça de Natal, né? Quando ela, com toda a sua sensibilidade, depois da morte da sua mãe, ela diz que o seu caráter muda muito. Ela fica sensível, ela chora muito, e depois ela chora por ter chorado. Então, assim, ela fica uma menina, ela diz, bastava um olhar e eu já caí em lágrimas, né? E como uma menina assim queria entrar no Carmelo? Ela já tinha o desejo de entrar no Carmelo, e com essa sensibilidade enorme, que não podia falar nada, não podia fazer uma expressão. Então, ela diz que ela vai na missa de Natal, no dia 25, na 24 para o 25, ela comunga, e ela diz, lá o Senhor fez algo na minha vida, né? Então, quando ela volta da missa, ela que já com 14 anos, continuava a colocar a meinha lá na lareira para ganhar os presentinhos e tudo, uma coisa bem infantil mesmo, aí o pai, cansado, diz, ai, ainda bem que é a última vez. Normalmente, com uma expressão dessa, ela ia chorar e a noite teria acabado. E ela, a sua irmã, vendo tudo isso, a Celina diz, sobe para o quarto, fica lá, e ela diz, não, Terezinha não é mais a mesma. Né? E ela fica ali, ela abre os presentes, ela ri, e ela diz que é a partir dali que começa a sua história de gigante. Então, o nome Teresa do Menino Jesus vem dessa experiência da graça de Natal, que a gente fala, né? Ela escolheu do Menino Jesus, porque ela diz, é nessa pequenez desse menino que nos vem dar a força aqui para transformar ela numa grande mulher. E depois a Sagrada Face foi contemplando o sofrimento do pai. Luiz também não teve uma morte simples, né? Depois que Terezinha entrou para o Carmelo, pouco tempo depois o pai adoeceu, uma doença psíquica, neurológica, então, como fala, perdeu a cabeça mesmo, teve que ser hospitalizado num hospício. Então, imagina, né, o seu pai, o seu grande rei, aquele que ela admirava, que ela dizia, bastava olhar para ele, para ver como um santo rezava, de repente fazendo coisas absurdas, né, o que fez a família colocar ele no hospital foi porque ele pegou uma arma e dizia que ele estava protegendo as filhas da guerra, dos invasores que iam vir. Então, ele pôs a vida da família em risco, né? Ele ele tinha momentos de consciência e momentos que ele perdia a consciência, ele não sabia nem onde ele estava mais. Então, ele se perdia muito, tudo. E ela, contemplando todo esse sofrimento do seu pai, ela começa a fazer a referência com a paixão do Cristo, com o Cristo sofredor, com essa face, né, que se transforma. Né? E é lá que, então, depois da morte do pai, ela vai adotar também esse nome da Sagrada Face. Então, muitas vezes a gente escreve Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, e não. Ela, quando escreve, ela escreve Teresa do Menino Jesus da Sagrada Face. Então, assim, ela une essas duas realidades, né? Do nascimento à paixão de Jesus como uma coisa só, né? Porque nos dois nós vemos a fragilidade humana e nessa fragilidade humana a força que ele nos transmite. Que maravilhosa essa história, gente. A gente pode até já conhecer, né, a história de Santa Teresinha, mas ouvindo novamente é algo que a gente está aqui, com certeza a gente não vai sair diferente dessa live, né? Não vai sair igual dessa live. Irmã, eu queria trazer aqui para a nossa conversa algo que lembra muito, né, Santa Teresinha. Bom, Santa Teresinha, ela faleceu em 30 de setembro de 1897, aos 24 anos de idade, né? Eu queria perguntar para a senhora como foi esse momento, e se possível, eu queria que a senhora comentasse a frase, depois de minha morte farei cair uma chuva de rosas, porque as rosas, elas remetem muito a Santa Teresinha, né? E aí eu gostaria que a senhora explicasse para a gente. Uhum. Então, Santa Teresinha, nos seus últimos momentos, né, ela vive todo esse sofrimento de grande dor, de grande agonia, como todo esse ato de oferecimento, e as suas últimas palavras, né, meu Deus, eu vos amo, né, então
essa confiança realmente nesse amor de Deus, e ela disse isso, né, que ela iria fazer cair, ela tinha certeza de que a missão dela não era aqui na Terra, isso para ela era muito claro, porque ela diz, eu sinto que a minha missão vai começar, né, quando ela está já doente, já lá no manuscrito C, ela vai dizer, eu sinto que a minha missão vai começar, a missão de fazer Jesus conhecido e amado como eu o amo. Então, é muito bonito isso, né? Fazer Jesus amado como eu o amo. Então, ela tinha uma certeza de que no céu, a gente tem o costume de dizer, né? No céu eu descanso, quando eu for para o céu eu descanso. Mas nós que seguimos a espiritualidade de Santa Teresinha, a gente fala, não, nem no céu a gente não vai descansar, né? Então, assim, não tem consolo, é aqui na terra e é no céu também o trabalho, essa missão de estar intercedendo. E esse grande sinal que ela deixou foi realmente as rosas, né? Os primeiros milagres que ela fez sempre foram acompanhados pela rosa. A rosa não é exatamente o sinal de Santa Teresinha, mas é o sinal da graça que Santa Teresinha concede, né? Porque Santa Teresinha, ela não se compara com a rosa, ela diz que a rosa é grande e bela demais. Ela diz que nesse jardim de Deus, ela não poderia usar ser rosa, mas ela usava ser a petite margarida, a pequena margaridinha, que aqui eles chamam de pacarreta. E quando a gente vem aqui na França, que a gente vai entender, porque no Brasil a gente não tem, realmente uma florzinha minúscula, uma margaridinha branca minúscula, que dá no meio da grama, e que todo mundo pisa em cima, que ninguém dá a menor atenção às vezes, mas que é linda, 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 mas, digamos assim, insignificante. E ela queria ser essa flor rejeitada, desconsiderada por todos, porque ela dizia, eu não sou capaz de ser essa grande rosa. Mas a graça de Deus, sim, é algo grande, é algo valioso, né? Então, o sinal que ela deixou, e até hoje nós temos tantos testemunhos, né? É sempre acompanhado pela rosa. Tem uma carmelita que foi curada por ela, que também teve tuberculose, e que foi uma dos milagres para o processo de beatificação de Santa Teresinha. Ela disse que ela estava doente, e que as suas irmãs, então, começaram a rezar, fazer a novena a Sor Teresa, né, na época, a irmã Teresa, e pedindo a graça. E ela disse que em uma noite ela sonhou com Teresinha, e que Santa Teresinha disse para ela, você vai ser curada, mas não agora. Você vai ter que testemunhar um pouco dessa experiência da confiança em Deus na doença e no sofrimento. E diz que no dia seguinte as irmãs entraram no quarto e ficaram espantadas com o cheiro de rosas e a quantidade de pétalas que tinha na cama dessa irmã, né? E essa irmã realmente não foi curada naquele momento, passou ainda um ano quase para que a cura acontecesse, mas ela sabia que ela ia ser curada porque Santa Teresinha prometeu para ela. Então, tantas pessoas que dão testemunhos, né, que fizeram a novena das rosas. No Brasil, a gente conhece muito essa novena dos 24 glórias, né? E que a gente pede que Santa Teresinha dê uma rosa como sinal da graça recebida. E tantas pessoas que recebem mesmo, né? Nós temos eu pelo menos tenho o costume de pedir até a cor que eu quero, eu sou bem ousada, Santa Teresinha, eu quero uma rosa de tal cor. Quando eu fui fazer a minha profissão perpétua, eu fiz a novena e eu disse a Santa Teresinha, eu queria que você me desse uma rosa amarela, para mostrar realmente que eu tô fazendo a decisão certa à vontade de Deus, né? E terminando a novena, uma amiga veio com um buquê e tinha várias rosas de várias cores, e ela começou a dar essa rosa para as irmãs lá, e só tinha uma amarela, e ela veio e deu essa amarela na minha mão. Eu falei, ela me respondeu. Então, assim, ela responde todo mundo realmente quando a gente confia, mas, sobretudo, quando a gente acredita que não é Teresinha, né? Teresinha, ela intercede, mas é Deus que faz, né? O objetivo dela é sempre esse. Quando a pessoa para nela, a pessoa não entendeu nada, né? Tem que sempre, de Santa Teresinha, chegar ao amado, como ela diz, a chegar a Jesus mesmo, que esse é o objetivo dela e de todos os santos, não? De nos mostrar Deus realmente, é Deus que faz, é Ele que dá a graça. Não, e ela intercede muito, afinal de contas, uma das frases dela, né, mais conhecida é: ninguém olhará para o céu suplicando por mim em vão.
Então, ali ela já está dizendo que ela vai interceder mesmo, né, irmã? Ela tem uma convicção muito grande da missão dela, né? Ela tem uma convicção de que ela vai ser santa. Ela diz, eu sei que eu não tenho capacidade, mas eu sei que a graça de Deus é maior do que minha incapacidade. Eu sei que Deus vai fazer de mim, realmente, o que eu quero é a santidade. E era o desejo da família, né? Os pais diziam e rezavam para que as filhas não fossem só religiosas, mas para que elas fossem santas, né? Zélia diz, Senhor, se meus filhos não forem santos, retire eles de mim ainda pequeno, retire eles antes que eles possam se desviar do caminho de santidade. Ela é essa oração. Então, imagina a força de uma mãe de pedir realmente que Deus faça de cada um dos seus filhos santos. E aí ela está alcançando, né? Já tem Terezinha, Leônia, que nós estamos aí no processo de beatificação e canonização, e quem sabe um dia também Maria, Paulina, Celina, que é uma família muito santa e é uma família que colocou Deus sempre como prioridade e que merece ser reconhecida realmente nesse caminho de santidade. Um exemplo, né, especialmente para os tempos atuais. Irmã, tem muita gente participando aqui, tem algumas colocações que eu gostaria de transmitir aqui. José Vilhena, Santa Terezinha me fez aprender e praticar a oração pelos sacerdotes. Irmã Roseli, um abraço, minha querida co-irmã de comunidade de Lisieux. Ana Paula, minha bisavó e meu avô paterno eram devotos de Santa Terezinha. Com minha bisavó, também aconteceu de o quarto dela, quando faleceu, estar com cheiro de rosas. José Vilhena também, novamente está dizendo aqui, eu já li este livro umas 2 vezes, após ouvir o relato da irmã Cristiana. Me dá vontade de ler novamente, ou ouvir novamente, que me parece estar vendo os acontecimentos. Salve Jesus de Santa Terezinha. A Melissa, a Mel, está por aqui dizendo, minha irmã é muito devota de Santa Terezinha e recebe muitas rosas todas as vezes que faz a novena. Eliana Ferreira está dizendo fascinante e que bênção. Maria Aparecida, muito emocionante a vida dessa menina Santa Terezinha, do menino Jesus e da Sagrada Face. Eliana Ferreira, muito obrigada, irmã Cristiana, que linda essa história da família de Santa Terezinha. Sandra Rezier está dizendo, obrigada, irmã Cristiana, muita doçura e fé na sua explanação. Estou maravilhada, apaixonada pela linda história. Deus a abençoe. Já ouvi e vi várias vezes essa história, sempre fico emocionada. A Maristela está dizendo que desde criança, com 7 anos de idade, ela pedia para Santa Terezinha cuidar dos pais dela. Hoje, o pai tem 86 anos e a mamãe tem 85 anos. E assim, irmão, tem várias histórias ali, sempre histórias também de muito agradecimento, né? Que por isso que eu falei para todos vocês no início da live, que era para vocês compartilharem, né, esse momento. Se você tem um amigo, um familiar que não conhece a história de Santa Terezinha ou que é devoto, compartilhe essa live. Se você tem histórias, assim como essas que a gente contou aqui, conta para a gente também, né? Irmã, quero agradecer a senhora por esse momento, por essa partilha. Sei que aí na França, que horas são agora? Que agora são 21h58, já vai dar 22 horas, 10 horas da noite. A senhora dispôs de um tempo tão precioso aqui para estar com a gente. Eu quero agradecer em nome da Paulus, em nome de todos esses internautas que estão aqui também agradecendo a senhora. Isso, eu que agradeço. Realmente, falar de Santa Terezinha, falar de alguém que eu amo e que faz parte da minha vida. Então, realmente é um prazer, foi um prazer conhecer vocês, estar com vocês, né? Obrigada a cada pessoa que escreveu, depois vou tirar um tempinho para estar lendo um pouquinho, mas realmente é com muito carinho que a gente faz esse momento, essa live, para que, assim como ela desejou, né, nós também possamos ter esse desejo ardente de fazer Jesus conhecido, amado, pela vida também desses santos que nós amamos tanto. Cleane? Sim, a história de Santa Terezinha sempre impressiona, né? Tem alguns comentários que depois a irmã vai estar vendo, que diz assim, tem um comentário da Patrícia, se eu não me engano, ele lembra assim que não somos nós que escolhemos Santa Terezinha, mas ela que nos escolhe, né? Então tem muito essa devoção, é muito forte, não só no Brasil, na França, em todo o mundo. A gente tem um carinho especial por Santa Terezinha. Irmã, eu só gostaria de pedir, antes da gente finalizar,
para a senhora mostrar novamente as relíquias, né, que o pessoal pediu, só para a gente... Né? Olha que essa daqui é dos pais, né? O pai e a mãe, que esse desenho do relicário é um desenho que foi confeccionado por Santa Teresinha, né? Santa Teresinha, idealizando e imaginando um pouco a sua família, fez esse desenho numa casula. Então, embaixo tem as rosas, que representam os seus pais, né? Depois tem os 5 lírios, que são as irmãs que foram religiosas, e depois, é um pouco complicado para vocês para verem, mas tem os líriozinhos que não estão abertos, são 4, que são os 4 irmãos que morreram pequenininhos, né? Então, quando a gente foi fazer o relicário de Luiz e Zélia, se foi pensado em utilizar essa própria forma de explicar a família, que foi ela mesma quem fez. E que aqui, esse aqui... também esse é Santa Teresinha, um pedacinho pequenininho também de um osso de Santa Teresinha. Essas 2 relíquias que a gente fala que onde tem a relíquia de um santo, ele mesmo se faz presente, né? Então, eles estiveram presentes conosco em todo esse momento da nossa conversa, e eu acredito realmente que foram eles que foram nos inspirando nesse bate-papo gostoso. Muito obrigada. Bate-papo abençoado. Abençoado e bem acompanhado. Sim. Lembrando, pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais, só procurar na Paulus, né, o livro, a gente já mostrou, mas eu também tenho aqui, ó, tá? História de uma alma. Então tem toda a trajetória, a vida de Santa Teresinha, que é um exemplo de santidade para todos nós. Muito obrigada, irmã. Eu que agradeço, realmente. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Não esqueçam de compartilhar essa live, não esqueçam de deixar aqui o momento e a experiência que vocês tiveram e que vocês já trazem de fé com Santa Teresinha do Menino Jesus. Muito obrigada a todas, obrigada, irmã Cristiane, um abraço a todos e até a próxima. Tchau.